Descubra o maravilhoso mundo do Ayurveda e aprenda a cuidar da sua saúde de maneira simples e inteligente. Hoje a gente vai dar o nosso primeiro passo ao formidável mundo do Jyotish. É claro que eu já falei isso no Mente, Sexualidade e Espiritualidade, já falei isso também nas coisas de psicologia védica, já falei em alguns cantos, tá? Mas o que o Ayurveda entende como Vata, Pitta e Kapha, o Jyotish ele põe para cada um dos três subdivisões importantes, que a gente vai chamar de 9 grahas. Grahas normalmente é traduzido como astros, mas uma tradução melhor de grahas é aquele que se apossa da pessoa. Possuidores seria uma tradução um pouco mais adequada de grahas, ok? Para uma primeira leitura nesse assunto, eu sugiro esse livro daqui, que é um livro fácil de ler, The Astrology of the Seers, do David Frawley, que é uma boa introdução ao tema. E também, mais aplicado ao Ayurveda, tem esse Ayurvedic Astrology, que é a relação da posição desses grahas em relação a desequilíbrios na nossa fisiologia. Mas a gente ainda hoje não vai conversar muito sobre a relação desses sequestradores e o que está acontecendo no nosso sistema hormonal em termos de espinho ou qualquer coisa assim. A gente vai conversar mais sobre a relação deles com a psique, ok? Então, a ideia basicamente é o seguinte: existem 9 estações principais que tocam na rádio Universo. E aí, na nossa mente particularizada, a gente tem mais propensão a escutar uma dessas determinadas rádios ou outra. A gente é mais sujeito a ser capturado por determinados grahas e não outros, dependendo de como está a configuração energética no cosmos quando a gente nasce, ok? Então, basicamente a ideia é entender que aquela vibração não é essencialmente você, aquela é uma vibração que você há muito tempo se acostumou a se identificar. Vamos ao nome deles. O primeiro deles é Surya, traduzido como Sol. O segundo deles é Chandra, traduzido como Lua. E nisso todos os grahas, eles são masculinos aqui, tá? Então, normalmente a tradução em português melhor seria o Lua e não a Lua, ok? Depois da Lua vem... eu não tenho uma ordem específica de mostrar, mas como eu ainda não estudei isso tão certinho, vamos facilitar. Depois disso vem... Vamos colocar Marte. Marte vai aparecer o nome daqui a pouco, mas já vem já. Tem Marte, Mercúrio. Mercúrio é Buddhi, que nem é do intelecto, esse é um nome interessante. Depois disso tem Júpiter, que é Guru. Tem Saturno, que é Shanu. E tem Vênus, que é Shukra, ok? Só que até aí deu 7. Os outros 2 é Rahu e Ketu, que é a cauda do dragão e a cabeça do dragão. Desculpa, a cabeça do dragão e a cauda do dragão, que são 2 grahas muito importantes dentro da perspectiva de psicologia védica, certo? O que cada um deles faz? Ele traz basicamente um aspecto maior ou menor na nossa presença mental. Então, ainda que a importância dos planetas desses grahas estejam sempre dentro de constelações, eu não quero falar aqui muito sobre a questão das inter-relações, porque esse é tema para um curso. Mas eu quero trazer uma conotação do que cada um desses grahas atua no nosso sistema.
se de repente o Sol está mais relacionado à vaidade, se o Mercúrio está mais relacionado a isso, não sei o que e tal, tá? Um aspecto que é importante é a gente, desde o início, falar assim: os planetas do Sol, da Lua e de Júpiter têm uma característica mais de sátua. Mercúrio e Vênus têm uma característica mais de Rajas. E Marte, Saturno, Rahu e Ketu têm uma característica mais de Tamas. Isso também dá para ficar falando em termos de Akash, Vayu, Prithvi e tal. Mas isso daqui não é o ponto de hoje. Alguns desses planetas são classificados como planetas brandos, outros gentis, outros são planetas duros, ásperos. Ou seja, tem alguns planetas que te trazem aprendizados através dos momentos doces da vida, e tem outros planetas que te trazem aprendizado através dos momentos ásperos da vida. Ok? Então, isso na psicologia védica, nem tudo o que é áspero é uma coisa ruim na nossa vida. São coisas que os planetas, por exemplo, Saturno é o mais conhecido deles, ele traz aprendizado através da dificuldade. Enquanto que tem planetas como Júpiter, a Lua, etc. e tal. Lembrei, Kujaya. Kujaya é o nome de Marte, tá? Então são vários nomes, tem nomes diferentes para cada um deles. Isso significa aquele que é nascido da Terra. Mas isso depois eu dou um curso mais detalhado disso. O que eu quero colocar aqui é a relação psicológica de cada um desses, de acordo com a psicologia védica, em termos de saturadas e tamas e tal. Ok? O Sol, ele é a característica do brilho, que quando ele está equilibrado, ele traz muita clareza e também brilho. E também, chama boa atenção. Mas quando ele está em uma configuração desajustada, ele traz muito vaidade, a busca do reconhecimento. A Lua, está muito relacionado ao aspecto de emoções, e quando isso está equilibrado, traz a capacidade de empatia e compaixão. Quando isso está desequilibrado, isso fica muito com uma dramaturgia exacerbada. Tipo, uma gota d'água e tal. O Júpiter, que é o terceiro do sádico, não em ordem, mas do grupo, ele está muito relacionada à capacidade de aprendizado e ética. Ele dificilmente faz mal, ele talvez seja um dos planetas o mais bondoso de todos, mas ele pode trazer uma sensação de egoico, assim, eu sou o mais fodão de todos, se isso estiver desalinhado. Mas o Júpiter é um planeta muito bondoso dentro dessa cultura. Por isso que ele se chama Guru. Aí depois desses vem Mercúrio e Vênus. Mercúrio está muito relacionado à educação, à capacidade de conversar com as pessoas, mas se ele está em desequilíbrio, ele começa a trazer muito avareza, porque ele está relacionado ao comércio também, a capacidade de lidar com as pessoas e com as situações. Vênus está relacionado ao sentimento de carinho, amor, mais em um certo grau sexual, não tão quanto a lua maternal, mas nesse de uma parceria. E quando fica muito exacerbado, se queda para a luxúria, onde é só sexo que existe. Marte é um planeta, aí esses dois foram o Durádias, né? Marte está mais relacionado à nossa capacidade de trabalho e ação, e quando ele fica desequilibrado,
ele fica muito impaciente e com raiva, fúria. O Saturno, ele é um planeta que te traz a capacidade de liberação espiritual, de evolução em relação ao mundo mais sutil. Só que ele também, quando está desequilibrado ou quando ele está duro demais, ele te traz muito a sensação de tristeza, depressão, pesar, etc. e tal. Falta de força. Rahu, ele tem a capacidade de trazer muita conhecimento sutil profundo, mas ele talvez seja o mais porra louca dos grahas, e isso atrapalha muito os vatas, porque eles são altamente possuídos por entidades sutis. O Rahu está muito relacionado a lidar com o mundo sutil através do vata. E Ketu, ele é uma parte um pouco mais sombria de Marte. Ele está muito relacionado à capacidade de luta até a morte, assim, mas ele também é o que te dá a obstinação. Quando você precisa resolver uma coisa até o final, assim, aquilo é muito difícil, o Ketu meio que não tem cabeça. Ele só vai. Ele não para, tá? Então, por exemplo, essas coisas se misturam um pouco. Ainda que o Sol seja o planeta mais relacionado ao brilho, o mundo artístico, por exemplo, mistura um pouco de Sol, de Vênus e de Lua. Toda a parte de vaidade, querer aparecer, tá meio que nessas coisas. A Lua também gosta de aparecer, ela não gosta de ficar a Lua cheia também e tal. Tem essa característica ali. Isso depende muito de como está a configuração. Um planeta que é mais tamásico, por exemplo, Saturno, se ele estiver configurado de uma maneira muito benéfica, que é como a gente chama, ele traz características mais sátvicas, porque ele está encostado no bom sentido, no Júpiter, etc. e tal. Mas é importante a gente conhecer o mapa védico, que a gente chama do Jyotish, porque a gente consegue entender que, de repente, aquela vaidade está muito mais relacionada a Vênus, por exemplo, que quer ser reconhecido enquanto belo, e não relacionado ao Sol, que quer ser reconhecido enquanto poderoso e o principal. Ou enquanto a Lua, que quer ser reconhecido como o mais cuidadoso, ou o mais mantenedor e tal. Então, a gente entender essas filigranas é importante. Porque, basicamente, em termos de Ayurveda, em termos de Vata, Pitta e Kapha, os grahas que são mais atuantes numa pessoa de constituição Vata necessariamente tendem a ser Saturno, pode anotar, Rahu e Mercúrio. De Pitta, Sol, Marte e Ketu. De Kapha, Júpiter, Lua e Vênus. Então, dentro da perspectiva do Jyotish, a gente sai desse mundo assim, eu sou Vata, não sei o que e tal, e a gente começa a conseguir ver mais quem é um Vata, mas principalmente com a característica de Saturno e não de Rahu. São coisas completamente diferentes. Um Pitta mais relacionado a Sol, que é sempre ser o artista e aparecer na frente, o mais relacionado a Marte, que é trabalhar pra cacete. Entende? O de Kapha, que é relacionado à Lua, é um poeta, e o Kapha, que é relacionado a Guru, normalmente tem um papel mais relacionado com mestre, educação, etc. e tal. São coisas bem distintas, mas ainda estão dentro do que o Ayurveda chama de Vata, Pitta e Kapha. Então a gente saiu do nível mais de Vata, Pitta e Kapha e começou a entrar nos aspectos psíquicos. E aí a gente consegue fazer uma ferramenta muito mais afinada. Esse é só um primeiro alô, ok? Bem-vindo ao mundo do Jyotish, certo? Deseja uma atenção mais personalizada? Entre em contato e saiba como. Namastê!